Meu nome é Sara, eu sou estudante de farmácia do sexto período na Faculdade Unievangélica e eu vou contar sobre o meu estágio de farmácia hospitalar, que ocorreu no Hospital Municipal Alfredo Abraão, com a carga horária de 6 horas por dia, totalizando 66 horas, e ocorreu aos finais de semana. O objetivo principal desse estágio era vivenciar como é que é a rotina de um farmacêutico na farmácia central do Hospital Alfredo Abraão. Lá possui somente uma farmácia, que é essa farmácia central. Lá eu pude ver pontos positivos e negativos, melhorias que podem ser feitas e adquirir conhecimento também. Nesse estágio eu tive participação na montagem de kits para cada setor. Tinha os queimados, sala vermelha, sala verde e sala amarela. Também era montado os kits para cada paciente em específico. Era dividido em 3 horários, que era representado por cores. Tinha o kit amarelo, que era o primeiro de manhã, geralmente 6 horas da manhã. Tinha o kit laranja, que era o kit de meio-dia a 2 da tarde. E tinha o kit azul também, que era às 18 horas, por volta das 18 horas. Os kits individualizados ajudavam muito na questão de controle de estoque e também na terapia, para não ter erro de trocar medicamento de paciente. Lá eu realizei o fracionamento de medicamentos também, que facilitava na hora da montagem dos kits, né? Que aí possuía data, a validade do medicamento, o nome também, tudo com etiqueta para ser bem identificado. Isso tudo de acordo com as normas do POP, né? E para garantir uma rastreabilidade melhor também. Eu fui informada sobre essa questão de fracionamento, que eles iriam ter um local específico para isso, né, de acordo com a CAF, que otimizaria o tempo dos farmacêuticos, dos auxiliares, é isso. E o tempo da farmácia central no geral todo. Pude acompanhar como é feito o controle dos psicotrópicos, que é um controle bem mais rigoroso. A dispensação dele é só mediante o carimbo da enfermeira com a assinatura. Então eu pude acompanhar isso, quem dispensa é a farmacêutica também, quem dá baixa também é a farmacêutica. E eu acompanhei de perto esse processo e também realizei contagem para a conferência do controle de estoque. Lá no Alfredo Abraão é usado o sistema CELC. É um sistema que a gente lança os insumos, medicamentos para controlar o estoque. Eu acompanhei o processo de lançamento de estoque no CELC, cheguei a aprender a mexer no sistema mesmo, que é crucial, como eu falei, para o controle de inventário, para a solicitação de novos medicamentos também, novos materiais, que é distribuído pela CAF. É isso. Embora os pedidos sejam feitos por sistema, a solicitação da enfermaria ainda é através de folhinhas manualmente escritas, com carimbo e assinatura. Esse é um ponto de melhoria que já está em andamento, o que a farmacêutica me relatou, com a criação de um POP para a transição completa para o sistema informatizado, o que representará um avanço significativo na segurança e rastreabilidade. Um outro ponto que eu aprendi foi o carro de parada. Ele é controlado semanalmente pela equipe de enfermagem e mensalmente pelos farmacêuticos, assim, removendo itens que já estão vencidos, né? E quando ele é utilizado também, o farmacêutico vai lá para ver qual medicamento foi utilizado, para repor aquele medicamento, para caso tiver uma outra emergência, ele já está pronto para ser utilizado. Um outro tipo de kit que eu esqueci de mencionar era o kit do centro cirúrgico. Lá possui muitas cirurgias ortopédicas, vasectomia, então a gente prepara também os kits, que são as maletas, uma maleta com insumo e uma maleta com os medicamentos. Agora eu vou falar sobre o ponto de excelência. A farmácia central realiza a análise de prescrições online pelo sistema CELC, que é a primeira e mais importante barreira de segurança do sistema. O farmacêutico confere a via de administração, a dosagem, a interação medicamentosa e a frequência. A confirmação da análise é feita com o carimbo e assinatura da farmacêutica na via da enfermagem, né, que é onde eles solicitam os medicamentos, que são as folhinhas que eu tinha mencionado antes. Garantindo, assim, a rastreabilidade e, se caso precisar, fazer uma intervenção farmacêutica também, só quando necessário. Eu fui informada que lá no Alfredo Abraão eles não possuíam um farmacêutico clínico, assim dificultando um pouco mais a nossa aprendizagem. Eles querem implementar esse farmacêutico clínico, mas ainda não conseguiam. Então acaba que dificulta um pouco na anamnese, na farmacoterapia do paciente, você entender o histórico daquele paciente para ter certeza se não vai ter uma interação, se não vai ter um efeito adverso, que é fundamental para a segurança do paciente, né, para evitar falhas terapêuticas. E foi informado também a ausência de um profissional farmacêutico no CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares.
O farmacêutico, ele sendo um dos mais importantes nessa comissão, ele é ausente lá no Alfredo Abraão por falta de um profissional farmacêutico clínico. O farmacêutico é essencial para a gestão de antimicrobianos e o monitoramento da resistência das bactérias também, sendo um pilar de segurança do paciente. Uma outra problemática que foi apresentada para mim lá na farmácia hospitalar é a mistura de lotes que acontece lá e dificultando o controle, né, de estoque, porque são vários plantões e vários profissionais diferentes, então cada um tem o seu jeito de guardar os medicamentos, de lançar os medicamentos e acaba tendo essa confusão. A farmacêutica ela me relatou que eles estão procurando uma solução, que essa solução está em andamento e que envolve a colaboração com a FUTEV para acesso de lote na CAF, né, que é crucial para aprimorar o sistema PEPS, que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair, e garantir também a rastreabilidade completa desses medicamentos. Uma outra observação que eu fiz lá durante esse estágio, que eu pude tirar do meu conhecimento para observar lá, que era a questão de biossegurança. Eu observei que as prateleiras são encostadas no chão e possuem mesas de madeira, assim, podendo acumular algum resíduo lá embaixo, porque não tem como limpar, ou na mesa de madeira também, que pode juntar uma bactéria, pode prejudicar a saúde até dos profissionais, não só dos pacientes, mas dos profissionais também, porque o farmacêutico ali, ele anda por todo o hospital, então ele vai passar na UTI, vai passar em todas as enfermarias e trazendo bactérias de fora para dentro da farmácia hospitalar e depois passando para outros setores também, né? Então, eu coloquei uma sugestão aqui, que seria a substituição por mobiliário adequado e elevação das prateleiras. São medidas de baixo custo e alto impacto na saúde também, né? E na qualidade e integridade dos medicamentos. Sem contar que as prateleiras embaixo pode danificar os medicamentos, né? Se entrar em contato com algum micro-organismo, pode afetar, né, o medicamento. Foi relatado também para mim a dificuldade dos profissionais de trabalhar por falta de pessoas na equipe. Como o Hospital Alfredo Abraão é um hospital municipal, fica mais difícil os funcionários, né, solicitarem esses tipos de coisa, como mais pessoas para ajudar, mais auxiliares, mais farmacêuticos. Então, isso foi uma problemática que a farmacêutica me passou também. O estágio, no geral, foi ótimo para consolidar meu conhecimento em logística e gestão de suprimentos hospitalares, né? Mostrando a complexidade que é essa cadeia de medicamentos. Mais do que isso, a vivência reforçou minha visão sobre a necessidade de um olhar mais crítico e proativo do farmacêutico, que deve atuar não apenas na retaguarda logística, mas também numa parte mais clínica e nas comissões, né, que nem o CCIH, que é muito importante. Eu acho que o farmacêutico é um dos principais da CCIH e eu consegui observar isso. Nesse estágio eu pude perceber o quanto as farmacêuticas buscam uma farmácia mais segura, mais eficiente, seja ela clínica, seja ela logística, né? E então é muito admirável essa profissão. Todos esses relatos que eu fiz não tem nada a ver com o farmacêutico em si, como eu falei, é um hospital municipal, então não depende só delas para essa melhoria. Elas fazem o melhor possível. Inclusive, eu gostaria de agradecer também a orientação da Indiara e da Poliana, que me ajudaram muito nesse estágio, sempre de boa vontade, me explicava os medicamentos que eu tinha dúvida, me explicava como é que fazia os kits. Assim, elas foram um anjo para, né, ter essa paciência com os estagiários, porque a gente chega sabendo muito pouca coisa. Então, foi ótima essa experiência.